Aumente o volume. O programa Francamente começa agora. Muito bem-vindos, segundou aqui na Rádio Difusora, está no ar o programa Francamente, até a 1h da tarde com você. Eu, Tainá Franco, trouxe hoje um papo sobre maternidade, afinal ontem foi Dia das Mães, né? Então é um papo que rende assunto para o ano todo, né? E para conversar comigo e com vocês que estão aí na audiência, eu trouxe a Aline Bergamini, mãe de 3, psicóloga, mãe de 3. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, Tainá. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Eu sempre leio seus textos no Facebook sobre maternidade, né? Você está sempre levantando várias questões e desromantizando um pouco a maternidade. A gente estava aqui nos bastidores conversando um pouquinho, né? Sobre a quantidade de assunto que se tem para falar de maternidade. E aí quando se fala de maternidade se fala muito do filho, né? E pouco se fala da mulher, né? De todas as coisas que envolvem a mulher nesse momento, né? Me conta, quantos anos tem a sua primeira filha? A minha primeira filha tem... Liris, tem 14 anos. Já? Vai fazer 14 anos agora em maio. Então, pra mim, foram experiências bem diferentes, né? Ser mãe aos 25 anos e ser mãe agora com 38, 37 para 38, fui mãe da Lara e eu já emendei uma outra filha, né? 2 meses a pequena. 2 meses. Uma tem 2 anos e 2 meses e outra 2 meses. Então são 2 anos de diferença, né? É claro que você com 25 anos tinha uma experiência de vida, uma expectativa sobre maternidade, né? Mudou muito pra você essas questões, assim, de ser mãe aos 25 e aí ser mãe aos 30 e tanto? Muda muito porque eu acho que aos 25 você tem muitos planos, muitos sonhos, muita coisa pra realizar, tem muita coisa na cabeça, né? E a criança pequena, ela atrapalha seus planos, porque você precisa se abster de muita coisa em nome da maternidade e você não quer. Então, a criança ela enche o saco, ela demanda muito de você e você não está numa fase que você está inteira. Então, eu costumo dizer que hoje eu estou muito mais inteira na maternidade, né, do que eu estava há 14 anos atrás, né? E como que você conseguiu levar as questões da vida? Porque assim, você casa, tem filho, aí você quer estudar, você quer trabalhar, quer se realizar profissionalmente. Porque parece que vem uma carga muito grande com o filho, que demanda 100% da mãe, né? Sim. A mãe fica com toda a responsabilidade do filho, até porque ela que amamenta, ela que nutre, né? Uhum. Como foi pra você esse processo, inclusive profissional, né? De ser mãe, né? Porque depois você se formou em psicologia, né? Na verdade, eu me formei grávida da Liris em jornalismo, né? E é uma coisa assim, toda vez que eu tô pra me realizar profissionalmente em alguma coisa, meu filho na minha vida. Então, eu fiz algumas coisas, trabalhei, me realizei em muitos aspectos, estudei, fiz pós-graduação nesse período de 12 anos, né? Que foi a diferença da maternidade. Foi apresentadora de TV. Apresentadora de TV. Programa sobre sexo. Sim, falava sobre sexo na TV e sobre outros assuntos que envolvem o universo feminino, né? E resolvi, a hora que eu cheguei nos 37 anos, bateu aquela coisa do agora ou nunca, né? E aí deixei rolar, falei, ou é agora ou nunca, né? E nesse período eu também fiz psicologia, fiz várias coisas e falei, é agora, não dá pra esperar mais. A Liris pedia irmãzinhos? Sempre foi o sonho dela. Então veio a Lara, né? E eu senti que faltava alguma coisa ainda, então deixei rolar. Todo mundo fala, mas a Lori foi planejada, né? Como que ela nem foi planejada e também não foi uma surpresa. Eu deixei, se acontecer, aconteceu e ela veio. Na sequência, assim, 2 anos de diferença. Eu tinha ainda roupas da Lara que eu não conseguia me desfazer, carrinho, berço, falei, vai. Vamos aproveitar que a gente tem o kit montado, o kit maternidade tá pronto. E tá aí, agora... 2 meses. Vamos criar junto, né? A mãe é tão coruja que trouxe o pitiquinho aqui, 2 meses também, né? Não tem como, né? O amamento exclusivo, né? Então não tem jeito. Se daqui a pouco ela quiser mamar no intervalo, a gente toca dá. uma
fica aqui e vai dar de mamar, não tem problema. Se ela precisar entrar no estúdio também, o estúdio é um pouquinho gelado, mas a gente desligou, ela vem pro estúdio também, participa da nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero saber muito sobre a amamentação, sobre seus partos. Aqui, ó, vou escarafunchar sua vida, fique tranquila. Tá bom, Vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta. Aumente o volume. Francamente, com Tainan Franco. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje minha convidada é a Aline Bergamini, que está falando sobre maternidade, né? Ela teve uma filhinha há 14 anos atrás e a última foi há 2 meses. E a gente estava falando sobre partos, né? Que o último foi, as duas últimas vieram num parto humanizado, uma dentro de casa, a outra foi no hospital. A Liris nasceu no hospital, foi parto normal? Não, a Liris foi uma cesariana, mas foi uma cesariana mal indicada. Isso é claro que eu fui saber hoje, depois de muito estudo, de ter me aprofundado muito no assunto, né? Então, porque o parto ainda é um tabu, né? Total. Essa conversa sobre o parto da mulher escolher e ter o direito sobre o próprio corpo ainda é uma coisa que se debate muito. Sim, né? sim, é muito mito. Eu acredito que 95% das mulheres, né, são as estatísticas, elas não sabem exatamente nada sobre parto humanizado. Quando você fala em parto humanizado, pensa-se que em parto na água, ou em parto de cócoras, e só isso, uma coisa no meio do mato, meio hippie. E na verdade, o parto humanizado ele é um parto com respeito às escolhas da mulher, à fisiologia, e ele é totalmente baseado nas evidências científicas mais atualizadas no mundo. Então, o mundo tem parto humanizado, os países desenvolvidos têm parto humanizado. E no Brasil, quando fala-se em parto humanizado, pensa-se em risco, né? E um risco que, assim, é muito menor do que o risco da cesariana, mas ninguém fala sobre isso, né? Porque nos anos 80, assim, anos 80 até anos 90, a cesárea era indicação, vai ser cesárea. Ainda né? Ainda é? Ainda Porque eu lembro assim de mulheres, não, mas o meu médico vai estar te plantando em tal dia, então meu filho tem que nascer no plantão dele, porque é o horário que ele vai estar... Eu falo, gente, como assim, não tem alguma coisa errada aí nessa lógica? Exatamente. Não, né? Se você for pensar, né, no Brasil, 90, em torno, você colocando o SUS e os planos de saúde, é uma média de 80% de cesarianas, né? Então, é um questionamento a ser levantado, né? O que está acontecendo com o nosso corpo, né? Será que 80% das mulheres, 85% são incapazes de parir, né? De forma natural, né? São incapazes de ter o seu filho de forma natural, né? Sendo que 100% das pessoas que você conhece há 70 anos atrás são descendentes de alguém que tiveram um parto natural, um parto em casa, porque o fenômeno do parto no hospital, né? cesárea no hospital é coisa de 50, 60 anos atrás. Coisa moderna mesmo, né? Sim. E é uma coisa que também gera um mercado muito lucrativo, né? Sim, Vamos combinar. Exatamente. É muito mais, é uma questão não só lucrativa, mas de praticidade, porque tanto que cesarianas eletivas, não só eletivas, mas as que acontecem como emergência, entre aspas, no Natal, elas crescem assim absurdamente, né? Em feriados, na Páscoa, porque o médico e as equipes, elas querem garantir o feriado dela, a praia e tudo mais, né? Porque uma cesariana, o profissional faz em 20 minutos, 15, 20 minutos. O parto pode demorar até horas. 20, 25 horas, 30, enfim, depende da mulher. E a gente tem um problema muito grande ainda a ser discutido, que são a violência obstetrícia, né? Sim. Aliás, tem tanta coisa, né, que a gente não faz a pauta, né, porque o assunto vai fluindo e aí vem umas indignações junto, sim, né? Sim. De casos de médico que dá tapinha nas costas, faz a cesárea, dá tapinha nas costas do marido, ou faz o parto normal, deixei novinha pra você, vai lá e costura a mulher, né? Sim. Tem umas coisas absurdas que acontecem, né, muito. na medicina ligada à mulher. São duas vertentes aí que a gente tem, né? Existe a questão da cesariana, que também é considerado violência obstétrica quando mal indicada, porque ela tira totalmente a autonomia, o protagonismo da mulher, né? Porque quem faz o parto, na verdade, é
A mulher. Então o médico que, eu fiz o parto da fulana. Não, ele não fez, né? Então a cesariana, a mulher ela é submetida, né? Ela não é ativa no processo, né? Inclusive ela é sedada, né? Toma hack, toma anestesia. Toma anestesia e ela é submissa, né? Então o protagonismo, o ato de colocar o seu filho para fora esse direito é tirado dela. Né? E isso aumenta também os índices de depressão pós-parto, né? Porque você não tem aquela oxitocina natural que é da hora do parto, né? Você não tem as descargas hormonais, exatamente, né? Químicas. Nós estamos vivendo uma geração, né? O filme, inclusive, O Renascimento do Parto, que é um filme muito bom, ele fala muito sobre isso, né? Que aonde vai parar uma geração que está nascendo sem esse hormônio do amor, né? É muito forte isso. Não, isso tem impactos não só no filho, mas na mãe também, né? Exatamente, é uma troca, né, de ocitocina, mãe e filho, né? Então, e como eu havia falado, são duas vertentes. Essa questão da cesariana mal indicada, né? E a questão das violências obstétricas, que são coisas, agora inclusive estão querendo vetar o termo violência obstétrica, né? Foi a pauta aí da semana passada. Eu vi isso, achei isso. Acho que foi logo que eu entrei em contato com você, eu falei, gente, como assim? Porque você não elenca mais aquilo como violência, né? Então aquilo passa a não existir. Quando você fala, quando você proíbe se utilizar o termo violência obstétrica, você abre espaço para que ela aconteça de maneira natural, né? Sim. Então, muitas coisas que as mulheres não sabem, normalmente elas não sabem que elas estão vivendo violência obstétrica nos hospitais. Porque tem medo, né? Ela tá lá numa situação que ela tá vulnerável. Isso. Sem conhecimento, porque a ignorância no sentido de ignorar... De não conhecer. Não conhecer. Ele também leva a mulher a acatar tudo que falam pra ela. O médico estudou tantos anos, ele sabe o que ele tá falando, vou entregar, né? Sim, por exemplo, um grande exemplo disso é a episiotomia, que é feito assim... a torto e direito nas mulheres. Episiotomia é aquele corte que é feito, o famoso piquezinho que é feito na vagina da mulher, como se cabeças de bebês não conseguissem passar pelo canal vaginal. É novidade, isso o corpo não se adaptou. Sim, e quando fala piquezinho, eu antes de conhecer sobre o assunto, eu achava que era um piquezinho, que era um cortinho pequenininho para ajudar o bebê a sair. Não, tem mulheres que levam 20, 30 pontos, que fazem cortes que vão da vagina até o ânus, isso destrói com a vida sexual da mulher, né? Então, e isso ainda é feito muito. Eu vou fazer um cortezinho aqui. Tem mulheres que não são nem consultadas, elas são cortadas e depois que elas veem o estrago que foi feito, né? Então, isso é considerado um profissional da humanização do parto, ele não vai nunca fazer uma episiotomia, porque ela nunca é necessária, né? A gente tem novos estudos científicos, médicos, que estão há 15 anos sem fazer nenhuma episiotomia. E nenhum bebê ficou... precisou de fórceps. Não, o fórceps às vezes ele é necessário. Né? Alguns médicos posso te indicar para trazer aqui, então falar melhor sobre isso. Algumas vezes o fórceps ele é necessário quando o bebê ele já está preso ali no canal de parto. Hoje em dia tem até outros instrumentos, que é um vácuo extrator que coloca na cabeça do bebê. Esse eu já vi, já. Falam que é até melhor que o fórceps. Sim, porque machuca menos o bebê, né? Mas assim, a episiotomia, esse corte, está sendo provado que ele é totalmente desnecessário, nunca precisa ser usado. E quando a gente não debate sobre o tema, e as mulheres também não se apropriam dessa fala, né, desse conhecimento, as coisas vão acontecendo e aí a gente não tem mais o direito de falar sobre isso, como a gente estava falando, que agora eles querem tirar, né, certas palavras, que agora não pode mais falar, então volta a ser um tabu falar sobre isso. E a mulher que fala sobre isso é uma chata, é histérica, não sabe o que está falando, porque tem isso também, né? Ainda existe muito machismo com relação ao parto, né? Sim, total. As violências obstétricas, elas derivam de uma sociedade patriarcal, né? Uma sociedade onde a maioria, agora eu acredito que já esteja se igualando, mas a maioria dos médicos, há algum tempo atrás, que se formavam, quem que estudava mais eram os homens. Proporcionalmente, né? A maior parte dos obstetras, né, eram homens. Eram homens. Então, eles acabam sendo esses detentores do saber, né, entre aspas, né, o cara que sabe tudo e que tem o poder sobre o corpo da mulher. E ali, como você falou, ela está vulnerável,
e ela e ela fica uma presa fácil, né? Porque também tem a pressão da família, né? A pressão do marido, de repente, do pai da criança, das pessoas à volta, da mãe, da tia, também existe. Não é só a mulher não tem o direito de decidir por ela e pelo filho, ela tem que decidir por toda a família, toda a sociedade. Mas eu acredito que essa pressão que vem da família, ela deriva um pouco do medo, né? Porque a maioria a sociedade em si, ela considera hoje em dia que a cesariana é mais segura. Então, assim, se aquele médico que eu conheço, que trata de mim desde que eu era adolescente, tá falando que a cesariana é melhor, vamos marcar uma cesárea porque é melhor, então, assim, quem somos nós para falar que não, que o parto normal é menos arriscado? Só que a gente tem estatísticas aí de que a cesariana ela é muito mais arriscada, tanto para a mãe quanto para o bebê, que numa cesárea letiva ele é tirado antes do tempo. Então não adianta você falar que a criança depois de 37, 38 semanas de gestação ela está pronta para nascer, porque ela não está pronta para nascer. Ela tem o tempo dela, né? O único indicativo de que uma criança está pronta para nascer é o trabalho de parto, né? Ela libera hormônios ali surfactantes do pulmão dela quando está pronto, quando está maduro no corpo da mãe, e o corpo da mãe entende que é hora desse bebê nascer. Então o trabalho de parto é o único indicativo de que o bebê está pronto para vir ao mundo. Eu sempre falo que o corpo é uma máquina perfeita, né? A gente tem tudo aqui, né? E a gente vai estragando isso com medicina. Exato. Então a gente tem altos índices de bebês de recém-nascidos em UTI neonatal porque foram tirados antes do tempo. E a mãe nem sabe, a família não sabe sobre isso. Ele teve um probleminha respiratório, é normal ter. Não, ele teve esse problema respiratório porque ele foi tirado antes do tempo. Então, assim, tem muitas questões que envolvem. Então, eu precisei estudar muito sobre o assunto, ter a certeza absoluta que o parto, quanto mais natural possível, é melhor tanto para o bebê quanto para a mãe, para poder decidir, entendeu? Em ter um parto natural. E daqui a pouquinho a gente volta com mais Aline Bergamini falando sobre maternidade. A gente tem que desromantizar um pouquinho isso aqui e falar da maternidade real, que é importante para quem é mamãe, para quem quer ser mamãe, esse papo é muito importante. Vamos de música. Francamente, com Tainan Franco. Gente, a gente vai pra musiquinha aqui pra animar um pouquinho o dia a dia de vocês. O negócio pega fogo aqui nos bastidores. A gente tava aqui já, sai na mão todo mundo. Mentira. Como é um tema muito polêmico, né? A gente tava aqui discutindo se a gente vai ser mal interpretada ao falar das cesáreas, falar da mulher que fez cesárea. Não existe menos mãe. Uma mulher não é menos mãe porque fez cesárea. Não. Esse ponto, inclusive, sempre rola nos grupos, né, de maternidade. Sim. Sinceramente, eu nunca vi uma pessoa que defende o parto natural, o parto humanizado ou a amamentação, falar para uma outra mãe, você é menos mãe porque você teve cesariana, porque você escolheu uma cesárea ou porque você não amamentou o seu filho. O que eu vejo muito é a mulher que não conseguiu parir por algum motivo, né, ou porque foi conduzida, ou porque escolheu sem ter tanta informação, ou porque não amamentou, porque não conseguiu, falar, eu não sou menos mãe por isso, como me parece muito como uma autodefesa. Sim, né? Claro. E não parto normal não é mãezímetro, eu costumo dizer, né? Muito bom esse termo. Então, claro que a gente estava discutindo aqui, né, agora há pouco, sobre a escolha, mas eu tenho o direito de escolher uma cesariana. Claro que você tem. E deve, se isso for a sua opção e você tiver conhecimento sobre as outras opções. Exatamente, só que o que acontece é que eu vejo que a maioria das mulheres, elas são submetidas, elas são levadas por uma cesariana sem necessidade e sem ter informação suficiente sobre o assunto, né? Quando alguém fala, mas eu escolhi a cesariana, eu pergunto, você sabia das outras opções? Exatamente. Você sabia? Você se aprofundou no assunto? Você sabia que o risco de uma cesariana é muito maior, tanto para a mãe quanto para o bebê? Se você sabia, você estudou, você leu as evidências científicas mais atuais,
E se teu corpo também estava num momento preparado para um ou para outro, porque também tem o medo, o corpo está preparado, tem mulher que de repente tem uma dificuldade em ter um parto normal, né? Existem indicações reais de cesariana e, poxa vida, elas salvam vidas, é maravilhoso, entendeu? Mas isso, Tainá, é 15%. 15% são indicações reais, entende? Que a criança tem alguma disfunção ali cardíaca no momento, uma bradicardia, alguma coisa e é indicado a cesariana, mas não é o que acontece, são indicações falsas que acontecem, muitas, cordão enrolado no pescoço, só um mito absurdo, e é uma das grandes desculpas, né? Entende? Aí eu falo, não, mas o cordão enforca, assim, não enforca, o bebê ele não respira pelas vias aéreas superiores, ele respira pelo sangue já oxigenado do cordão umbilical. A minha mais novinha agora nasceu com uma circular de cordão, ok, ela nasceu, nós tiramos e acabou. Não teve problema. Não. E o dela foi o parto humanizado em casa. Foi em casa. Em casa. Porque o da Lauren foi humanizado no hospital. A Lauren é a mais novinha, de 2 meses. É verdade. Foi em casa, a Lauren e a Lara foi no hospital. Foi humanizado também, mas foi no hospital. E por que você optou em fazer o humanizado no hospital primeiro? Qual foi a experiência de um e de outro? É claro que em casa tem uma outra poética, né? A hora da chegada. Assim. Mas como foi o seu preparo? No parto da Lara, que foi no hospital, eu acho que eu não havia me aprofundado tanto sobre o assunto. Então existia ainda o fator medo, né? Então vamos ter natural, tô tranquila pra isso, mas vai ser no hospital porque se alguma coisa acontecer, eu estou lá então... Só que assim, por mais que tenha sido um parto totalmente natural, né, a minha médica demorou um pouco para chegar, a minha doula também, e o momento que eu fiquei sozinha no hospital, com a equipe do hospital, existiram algumas coisas assim que me incomodaram. Me negaram água, isso é considerado também violência obstétrica. Me chamaram de mãezinha, é uma coisa que eu particularmente não gosto, que eu acho que é um termo que objetifica e diminui a mulher, né? Então, aquele tratamento, mãezinha, eu não vou te dar água, porque se eu te dar água você vai vomitar. Cara, e daí se eu vomitar? Não tem faxineira nesse hospital. Então, assim, então o ambiente hospitalar, pra mim, a minha opinião, para ter um bebê, é um ambiente hostil, né? Que algumas coisinhas assim acontecem e que a coisa para de fluir, né? Se você levar em conta, eu vou comparar aqui com um mamífero qualquer na natureza, né? Quando a fêmea tá para dar cria, ela vai procurar um ambiente acolhedor, uma caverna, um lugar onde a ocitocina possa fluir naturalmente. E isso auxilia no trabalho de parto, né? Então, quando ela se sente ameaçada, vamos supor que tem algum predador por perto, ela entra num nível de estresse. Ela vai os hormônios do estresse, eles são o oposto da ocitocina, bloqueia a ocitocina. Então, é o que acontece às vezes no hospital. A mulher não dilatou, ficou tantas horas no hospital e não dilatou, porque o ambiente hostil, ela ficou com medo, ela foi maltratada de uma maneira ou de outra, impedida de beber, de comer, e isso... Corta a vibe literalmente, corta a vibe da oxitocina, né? O fluxo normal. Recentemente não, já há um tempo tem tido uma discussão, aqui na esfera municipal acompanhei um pouco mais, sobre doulas. Porque assim, doulas era uma figura tradicionalíssima na hora do parto, né, da nossa ancestralidade, e ela volta para o ambiente do parto de forma mais corriqueira, né? Então tem os cursos, você também fez o curso de doula, né? E tem acompanhado algumas grávidas, e eu lembro que tinha uma briga muito grande para as doulas poderem acompanhar os partos. Se era proibido, se podia, se não podia, então isso sempre foi uma discussão muito grande, né? Como tem sido hoje, ao seu ver, você que tá na área, é uma doula, já é uma doula? Já sou. Como que você vê isso hoje, assim, as mulheres têm aceitado mais essa figura do lado, né? Por uma segurança também, né?
Primeiro eu vou falar sobre o papel da doula, né? A doula, ela não tem uma capacitação técnica, né? Quem vai ter essa capacitação técnica de monitorar, fazer exame de toque quando necessário, são as enfermeiras obstétricas e as médicas, e os médicos, né? A doula não tira esse papel, ela não ocupa esse espaço. Não, o papel da doula é um papel de apoio emocional e físico, com massagens e incentivo, né? Então, naquele momento em que ela está vulnerável, que ela tem vontade de desistir, que ela acha que ela não vai conseguir, a doula é aquela mulher que olha nos olhos dela e fala: não, você é capaz, você vai conseguir, você está caminhando bem, vamos lá, e faz massagens e acompanha durante todo o processo, né? E existe ainda essa dificuldade, uma dificuldade da doula entrar no cenário hospitalar. Sim. Alguns hospitais de Jundiaí ainda bloqueiam a entrada, dificultam a entrada de doula, é uma briga. E hoje a gente sabe que é lei, né? É obrigatório. Se a mulher ela quer ter uma doula, ela tem esse direito, a doula é mais o acompanhante. Então, as doulas já estão, por lei, elas já podem ocupar esse... Porque na época que eu mudei, acho que estava bem essa discussão. Eu lembro que eu fui na Câmara Municipal algumas vezes acompanhar essa pauta, né, para ver como ficaria isso, e tinha um monte de homem dizendo não pode, né? Porque é sempre um homem mandando como a mulher vai conduzir a sua gestação, o seu parto, as suas escolhas, né? É isso aí. E tem aumentado bastante, né, o número de partos naturais, né? Eu acho que também a internet, a divulgação e os grupos, né? Eles têm disseminado muito a informação, né? É a conscientização, né? Eu acho que de um lado existem as mulheres que elas estão totalmente enraizadas na cultura cesarista e elas acham que a cesariana é melhor, porque todos os bons médicos que elas conhecem fazem cesariana. E por um outro lado tem aquela mulher questionadora, que busca informação, que começa a mergulhar no assunto, e quando ela mergulha no assunto ela quer uma doula, ela quer uma equipe humanizada e assim vai caminhar. Né? Tem mulher que não quer, fala: olha, antes de você escolher uma cesariana, se informa sobre o assunto. Já aconteceu de eu falar isso pra alguém, a pessoa fala: não quero nem me informar, não quero nem ler, porque eu quero cesárea e pronto, acabou. Mas você conhece os riscos? Eu não quero nem saber de riscos, eu não quero sentir dor. E ok, né? Se essa escolha dela... A cesárea também é muito legal. Tem uma amiga que fala: nossa, se fosse pra ter por cesárea, eu teria uns 10 filhos, porque não senti nada quando eu tive o meu e tal. E aí mata um pouco a experiência. Eu questiono, né? É claro que vai da experiência subjetiva de cada uma, da história de cada uma, né? Inclusive do próprio nascimento, né? São coisas que ficam, tá ali, né? Ficam guardadas. Mas eu sempre quis sentir meu bebê nascer. Tá, vai doer, mas eu quero saber como essa dor. Eu sou mulher, eu quero saber. Meu corpo é feito pra isso, foi preparado pra isso. Eu sempre pensei assim, né? Mas tem mulheres que não pensam, né? E tudo bem, né? Tem as escolhas, né? O importante é sempre ir buscando informação, ir buscando conhecimento. Hoje a internet facilita muito a vida, né? Achar os grupos onde você se identifica, né? Perguntar pra amiga, né? Sempre tem alguém perto da gente que já passou por um parto humanizado, conhece alguém que passou. Essa troca de experiência é muito importante, né? Sim. Você conheceu muitas mulheres antes de você optar pelo parto humanizado? Não, eu não conhecia acho que nenhuma. É? Como foi um desejo meu que foi roubado de mim, o meu parto há 12 anos atrás, e eu fiquei frustradíssima com isso. Só que na época eu não tinha internet, acho que se tinha também, não entrei, não busquei. E 12 anos depois, a hora que eu fiquei grávida, eu falei: não, eu quero entender um pouco essa coisa do parto humanizado, quero ter um parto normal e tal. E aí fui buscar sobre o parto normal, descobri as violências obstétricas, falei: não quero nada disso pra mim. E aí fui entrando nos grupos, e nos grupos eu fui conhecendo outras mulheres. Eu fiz uma rede de apoio bem grande aí. Vamos trazer todo mundo pra cá pra falar. Mulherada vai dominar essa bancada aqui, você tá me ouvindo, né? Mulherada vai dominar essa bancada aqui. Vamos de música? Daqui a pouquinho a gente volta. A gente desliga o microfone, mas o papo aqui nos bastidores continua. Gente, olha, é muito assunto. Eu já propus para a Aline aqui, para a gente fazer uma mesa de debate, uma mesa redonda aqui, inclusive com outros profissionais, né? Porque o que a gente está falando hoje é um pouco da experiência da minha convidada, que é a psicóloga, jornalista Aline Bergamini, mãe de 3 meninas,
Uma de 14, uma de 2 e uma de 2 meses, que está aqui nos estúdios aqui do lado, acompanhando a mamãe. E a gente estava falando da cesárea, de parto humanizado, dos tabus que envolvem ainda o nascimento, né? A gestação, o nascimento e as escolhas da mulher. Quando a gente fala de parto humanizado, quando a gente fala de gestação, uma coisa que é muito importante é o acompanhamento, né? Sim. Até para ver se o parto natural ele realmente será possível, se não vai ter nenhuma complicação. Em que tempo da gestação dá para saber? Tem algum tempo que fala, olha, a partir de agora, tranquilo, dá para ser um parto, não precisa ser uma cesárea, por exemplo? Existe isso? Olha, Tainá, a única indicação que existe, as duas únicas indicações que existem de cesárea eletiva, de se agendar uma cesariana, né, isso pelas coisas que eu já estudei, é quando a mulher ela tem placenta prévia, que é quando a placenta ela tampa o colo do útero. Então, nesse caso a mulher não vai poder nem entrar em trabalho de parto, né? Porque ela pode ter um descolamento de placenta e ter alguma complicação com o bebê, né? E quando a mulher é portadora de HIV, acredito que de hepatite C também, algumas coisas que porque pode contaminar, durante o trabalho de parto, pode contaminar o bebê. Acho que herpes em fase ativa, tem algumas indicações doenças assim. Mas assim, do contrário, nada se justifica. Normalmente a cesariana ela deveria ser feita intraparto. A mulher ela está em trabalho de parto, ela está tendo as contrações e aí essa criança está sendo monitorada, essa mãe está sendo monitorada o tempo todo e aí se percebe que existe, vamos supor, um mecônio, né, que é o cocô na barriga, o bebê fez cocô na barriga e que isoladamente também não se indica a cesariana, mas isso associado a uma bradicardia. O bebê começa a entrar dar sinais de sofrimento fetal. Aí sim, vamos correr para a cesariana. Agora sim, o médico falar para a paciente, olha, o seu bebê está em risco, a gente vai ter que marcar uma cesárea para daqui 2 semanas. Isso não faz o menor sentido, porque quando o bebê está em risco, você faz na hora. Urgente, né? Tem muita coisa para debater, sim. né? Agora, assim, num parto em casa, por exemplo, um parto em casa, a mulher ela tem que ter gestação de baixo risco. Então, tem que ser uma mulher que não tem diabetes gestacional, não tem pressão alta, existem algumas regras, né? Porque também tem uma coisa de médico, enfim, eu já ouvi muito isso, vai ter em casa, então não é problema do hospital. Depois não venha para o hospital na emergência. Isso. Então, você optou por ter em casa, se tiver algum problema a gente não vai receber como assim, né? Sim. Porque daí parece que vira uma disputa, né? O local correto para o parto vira uma coisa disputada, né? Sim, é por isso que eu digo que para você ter um parto em casa, por exemplo, você nem precisa ter um médico em casa. Uma enfermeira obstétrica, ela é capacitada para todo o processo do parto em casa. Mas você tem que ter um médico de backup, né? Você pode sair, porque se tiver alguma intercorrência, é claro que uma equipe de parto domiciliar, assim, jamais ela vai esperar virar uma intercorrência, uma coisa grave, né? Vai correr para Não, no primeiro sinal, essa mãe vai ser conduzida para o hospital, né? Agora, quando você tem um médico de backup, que ele é alinhado com a humanização do parto, ele já vai estar te recebendo, te esperando, e aí tudo bem. Porque o que acontece? Uma mulher que está tentando ter parto em casa, e aí aconteceu alguma intercorrência, ela vai para o hospital e vai pegar o plantão, normalmente o que vai acontecer? Ela vai sofrer preconceito. Também você estava tentando para parto em casa, isso é arriscado, e ela acaba sofrendo algumas violências no hospital por conta disso, por puro preconceito. Uau! Quem são? Você tem médicos aqui em Jundiaí que você falou que conhece 3 médicos alinhados, né, com o parto humanizado? Eu conheço 3 na verdade duas médicas que são alinhadas ao parto humanizado e um outro médico que respeita a escolha da mulher, mas ele é daquele que se você pedir a cesárea, ok, vamos lá. E essas 2 outras que eu conheço não, elas não fazem cesárea agendado. E é legal a mulher também, você falou que fazia yoga, né, quando estava grávida. Isso te ajudou na hora do parto, assim, você
Porque a yoga você cuida do corpo, cuida da respiração, da sua mente. Isso ajuda a mulher? Ajuda no trabalho do corpo, preparo da pelve, alguns exercícios de alongamento, respiração e eu acho que principalmente na sua conexão com o bebê. E depois que você teve, você sentiu diferença depois que você teve a Liris e depois que você teve a Lauren, por exemplo, na amamentação, na sua recuperação? Qual foi a diferença do seu tempo de recuperação da gravidez, da primeira gravidez, onde você fez uma cesárea, e agora dessa última que você está aqui plena, uma filhinha de 2 meses? A cesárea, a recuperação é mais demorada, você está cortada, dói. Enfim, e nos meus 2 partos naturais, 15 dias depois eu estava treinando, né? Então é outra recuperação, né? Outra coisa. Que ótimo. Gente, ó, estamos na reta final já do programa. Você perguntou sobre a amamentação. Sim, sobre a amamentação, A amamentação, eu acho que a primeira foi um pouco mais mais difícil, mas eu não diria nem por conta do parto em si, mas eu acho que é uma experiência nova e a amamentação dói no começo, é uma coisa difícil mas eu acho que é um pouco mais difícil nas primeiras semanas, assim, depois, pra mim, pelo menos, foi uma experiência muito tranquila nas 3, assim. E o que é legal falar é que a gente tem que parar de romantizar a maternidade como tudo que tivesse ser lindo e maravilhoso. E as mulheres têm o direito de falar quando elas estão sofrendo. Na amamentação, eu lembro que eu li um depoimento tão lindo de uma amiga que sofreu para amamentar e depois sofreu na hora que parou de amamentar, né? O filho não tá mais ali. Mas ela relatou muito no depoimento dela a dor, que ela sofria muito, que doía o bico do seio e tal. E a gente só vê foto bonita, né? Na internet. Sim. Só tem foto bonita. Esses relatos agora eles têm acontecido, né? De desmistificar que tudo é mil maravilhas. É claro que é uma experiência linda, enfim, mas tem as dores, né? É preciso falar sobre isso, né? Às vezes a gente se prepara muito para o parto e esquece de ler alguma coisa sobre o puerpério, né? E o puerpério dói. Dói, eu acho que tanto ou mais às vezes do que o parto. Porque você se pega numa solidão enorme, com os hormônios à flor da pele, e às vezes você não tem uma rede de apoio que entenda sobre isso. Então, assim, é muito comum o fenômeno do baby blues, que é uma coisa que a mulher vai chorar, vai entrar... Muitas acham que estão em depressão e nem estão, é um momento de melancolia, de tristeza. E é importante se falar sobre isso, sabe? É difícil a amamentação, é difícil o pós-parto, você se vê gorda, você se vê com a barriga flácida, e tudo isso leva um tempo pra você recuperar, né? Pra você se entender. Porque tem uma mulher ali dentro, né? Não é só... E ela começa a ser enxergada apenas como uma mãe, né? Sim. E existe uma mulher ali dentro, né? E às vezes a gente tem aquele sentimento de que a mulher que você era morreu, porque você, na verdade, se renasce também como mãe, né? E é difícil, é um processo de luto de quem você era para você adquirir um novo papel, né? Papel de mãe. Papel de mãe. E lembrar que você não é só isso, você pode ser muitas coisas, né? Sim. E também mãe. Aline, obrigada. Obrigada mesmo. Eu mesmo. A gente vai continuar esse papo, né? Falei, essa é a primeira vez na rádio, mas não vai ser a última. A gente vai voltar e vamos fazer várias mesas redondas aqui, vários debates, trazendo essa pauta da maternidade, de gestação, de gravidez, que eu acho que é nossa obrigação enquanto canal de comunicação trazer informação, né? E trazer esse debate para que as pessoas possam se apropriar e fazer melhores escolhas. É isso aí. Obrigada. Eu agradeço, adorei. Gente, ó, eu vou ficando por aqui. A gente vai chamar a musiquinha aqui final. Obrigada, muito obrigada. Obrigada você que está em casa ouvindo, você que está no YouTube assistindo. Curta, ative o sininho. É pra falar isso na rádio? Curta, ative o sininho, compartilhe. Aproveita e dar todos os recados. E amanhã eu volto com mais Francamente aqui pela sua rádio difusora. Tchau, tchau.